todo mundo animadíssimo para nossa aula de hoje, iniciando um curso novinho com foco na Polícia Militar de Minas Gerais. Quem faz a prova é a própria Polícia Militar, então a gente vai conhecer o estilo PM de ver a vida, né? Existem provas mais curtas, provas mais longas, e nós vamos trabalhar todos esses cenários ao longo do nosso curso, fazendo muitas questões, revisando toda a parte teórica para chegar lá e arrasar na prova, ter muito sucesso, porque eu sei que é isso que vai acontecer com você, né? O seu caminho é o sucesso e eu estou aqui só para fazer parte da sua vitória, né? Porque a gente sabe que o aluno é que faz aí a diferença na sua aprovação. Gente, quem dera se o professor aprovasse alguém. Na verdade, o aluno se aprova, porque ele se dedica, ele se esforça, ele tem um objetivo e é consistente na busca desses objetivos, ou seja, ele estuda até dar certo. E eu estou aqui para ser mediadora desse conhecimento linguístico que vai ser necessário para você fazer a sua prova, tá? Então, vou começar explicando quais as coisas que são mais cobradas no concurso da PM em termos de conteúdo gramatical, conteúdo interpretativo, só para a gente ter uma noção daquilo que mais cai e você se programar. Primeira coisa que eu te diria é o seguinte, como a própria Polícia Militar é que faz a prova, no caso aqui de Minas Gerais, né, a nossa prova é feita pela Polícia Militar, ela tem, como é que eu posso dizer assim, características mais particulares e por isso nós vamos fazer várias provas elaboradas pela própria PM. E esse negócio de, ai Flávia, só existem provas antigas, não é verdade, porque existem muitos concursos internos feitos na PM e pelo menos na minha matéria, que é português, há uma fartura de questões aí. Então dá pra gente trabalhar todo esse contexto de questões e a gente reforça com mais questões separadas ali por assunto, que também vai dando uma certa clareada no conjunto língua portuguesa. Flávia, como é a PM? Toda prova é idêntica? Toda prova cobra exatamente a mesma coisa? Porque algumas organizadoras têm esse tipo de comportamento, né, gente? Que é um comportamento por repetição. As provas trazem ali um escopo teórico mais específico e repetitivo. Vou te dar uma notícia triste, na PM Minas isso não é uma verdade. Então a gente vai ter desde questões como plural de rapazezinhos, né, que é o plural de rapaz no diminutivo e a resposta rapazezinhos. Vamos ter questões com o diminutivo erudito de homem, que é homúnculo, que são questões exóticas, mas aparecem na PM mesmo, tá? Não é folclore, infelizmente, existem questões com esse tipo de conteúdo na sua prova. Questões de plural de substantivo composto, né? Questões de conjugação de verbo e vamos ter questões mais tradicionais, como questões de crase, concordância. O problema é que não existe ali um cenário de repetição. Então, em cada prova, nós vamos encontrar um cenário diferente. Para a gente começar o nosso curso, eu trouxe uma prova bem recente para você entender o que foi cobrado nela. Então, nesta prova, por exemplo, a gente tem questões de classes gramaticais, de análise sintática, de interpretação de texto, de vocabulário. Então, a gente vai trabalhar esse conjunto aí para você entender a dinâmica da prova da PM, beleza? Então, vou começar apresentando o que mais cai na PM, mas o conteúdo da sua prova é sempre um conteúdo muito diversificado. Então, a gente tem que fazer um treinamento por variação de questões, né? Então, nós estamos pensando neste cenário, nós vamos estudar o conteúdo de língua portuguesa, nós também temos o curso de redação com foco na PM, tá? Mas aqui o nosso objetivo vai ser língua portuguesa, beleza? Então, no caso aqui, a gente vai dividir em dois escopos, o escopo de texto. Ah, Flávia, o que cai mais em interpretação de texto? Sempre haverá uma questão ali de interpretação simples, que é uma questão de inferência. A gente vai ter questão de vocabulário, perguntando qual é o sentido de palavra específica do texto. Isso acaba sendo assim, como é que eu posso dizer assim, um pouquinho mais chato. Então, questões de vocabulário pedindo um determinado sentido mesmo para uma palavra do texto. Nós vamos ter questões de tipologia textual, são comuns.
questão de gênero textual, também bastante comum. E vou acrescentar aqui questões de figuras de linguagem, conotação e denotação, que são muito comuns também. Vou colocar assim, ó, figuras e funções de linguagem. Função não é a mesma coisa não, tá? São dois conteúdos diferentes. Como nós vamos fazer muitas questões, vocês vão acabar vendo isso tudo aparecer dentro do conjunto de questões, tá? Então, esse é o conjunto de texto. Flávia, um texto só ou mais de um texto na prova? Em geral, a gente vai ter um texto de conteúdo variado. Então, pode ser conto, crônica, artigo, gênero bem variado, tirinha. Então, aqui, ó, a gente tem gêneros textuais variados. Cada banca é de um jeito, né? Por exemplo, se fosse uma banca tipo a FCC, ela não gosta tanto de trabalhar gêneros textuais variados. Uma banca tipo a FCC, ela vai ser um pouco mais contida nisso. Ela vai trabalhar geralmente um texto de natureza argumentativa, um artigo de opinião, um editorial, um ensaio. Ela não vai ousar tanto para textos narrativos. É muito raro você encontrar uma prova da FCC, por exemplo, com uma tirinha. Existe? Existe. Eu mesma já vi. Mas é mais raro, né? Ela prefere um gênero mais já voltado para o que ela quer cobrar em termos de inferência dentro do contexto argumentativo. Bom, aí a gente tem o outro conjuntinho, que é a gramática. Geralmente a prova da PM é dividida em duas partes, tá? Então, geralmente a gente vai ter uma prova com uma parte de texto e uma parte específica de gramática. Nesta parte de gramática, quais são os conteúdos mais cobrados? Primeira coisa que a gente vai colocar é isso aqui, ó, conteúdos muito variados, aqui é até mais fixo. Então, dentro da abordagem gramatical, a gente vai ter assim, uma diversidade enorme. Então, assim, o que mais cai? Crase, concordância, regência, conectores, colocação pronominal, funções sintáticas de termos, classes de palavras. Isso é o que mais cai, tá, gente? Questões perguntando classes em sentido mais geral. Agora, como é conteúdo variado, cada hora mais conteúdo surpresas, né? O que são essas variações? As outras matérias que estão previstas no seu edital. Fonética, acentuação, plural de palavras, flexões, né, de palavras. Qual é o estudo mais efetivo em língua portuguesa, tá? Para a PM Minas, porque cada banca vai ter um escopo. A FCC, por exemplo, figuras de linguagem, funções de linguagem não são conteúdos tão explorados. Já caiu, por exemplo, na prova da Câmara Legislativa de Fortaleza, caiu. Foi a FCC que elaborou e houve uma questão de figuras de linguagem. Só que se a gente olhar, é muito menos recorrente do que acontece, por exemplo, com a elaboração das provas da Polícia Militar de Minas Gerais, que aí já explora mais esse contexto, por exemplo, de figuras de linguagem, tá? Qual é o treino que mais funciona? Uma revisão teórica, ou seja, um domínio mínimo da teoria, porque a prova não é muito profunda, então cada banca, né, com uma especificidade. Eu diria que a prova da PM não é uma prova difícil, é uma prova até mais superficial do que, por exemplo, uma prova do Instituto AOCP, que já é uma prova com um nível de conteúdo um pouco mais elaborado. Só que é uma prova mais superficial com uma abrangência de conteúdo maior. Como é uma abrangência de conteúdo maior, ou seja, vai explorar vários conteúdos e vai evitar ali a repetição, o que a gente tem que pensar? O que resolve? Fazer muitos exercícios, porque você vai ter revisado a matéria toda e vai ter uma sensação de segurança mais legal, beleza? Mais adequada. Então, o estudo que mais funciona aqui, né, é a gente pensar em... Aqui, ó, deixa eu só acrescentar um conteúdo aqui que eu esqueci, que é pontuação, tá? Também aparece nos mais cobrados. E aqui, ó, estudo mais efetivo para português.
faça muitas questões, porque ao fazer muitas questões, você vai conhecer melhor o perfil da banca, tá? Então, meu conselho é esse, faça muitas questões. É o que mais resolve, né? Tecnicamente, é o que faz mais sentido para o que você vai encontrar na PM, beleza? Então, como aqui a gente quer garantir que você se saia bem em português e que você tenha êxito no seu concurso, nós vamos fazer muitas questões, muitas. E quando você achar que fez demais, a gente vai fazer mais algumas, porque isso vai fazer diferença lá na frente. E vamos revisar toda a teoria, beleza? Bom, eu vou corrigir com vocês algumas questões, porque o nosso objetivo nessa aula introdutória é você conhecer o nível de dificuldade da prova da PM, como é que é o enunciado, se ele é muito difícil, se ele é muito fácil. E a nossa primeira aula, tá, já vai ser de noções gerais de classes gramaticais. Então, a gente já vai entrar no nosso curso com a primeira aula de noções gerais de classe, vamos seguir com todas as classes, depois acentuação gráfica, fonética, formação de palavras, enfim, tudo que você precisa estudar. E aí, na sequência, os conteúdos sintáticos, concordância, crase, regência, funções sintáticas, tipos de quê, porque aparece na sua prova, enfim. A gente vai ter que estudar toda a matéria para conseguir dar conta daquilo que efetivamente vai cair na sua prova. Vou te dar uma notícia triste. Flávia, eu tenho que estudar todos os conteúdos? Tem. Todos eles vão cair na prova? Não, porque não dá para cobrar tudo na mesma prova. O problema é que a gente não tem ali um histórico muito legal na PM de repetição. Então, em cada prova aparece uma coisa diferente. Então, se a gente não estudar para mais, a gente vai acabar não dando conta de 2, 3 questões, e isso é a vida do menino dentro de um concurso, tá certo? Então, vamos estudar para mais. Já ponha na sua cabeça que é isso que tem que ser feito para o seu certame, beleza? Sem sofrimento, né, gente? Sem sofrimento, porque precisa fazer, faça. Não tem outro jeito, não. Eu que deveria estar sofrendo. Olha o que me aconteceu ontem, gente. Isso foi muito sofrido. Meu marido virou para mim e falou assim, nossa, coloca aquela camisola preta que eu te dei. Aí eu falei assim, camisola preta? Ele falou assim, isso, gastei uma fortuna te dando uma camisola preta de aniversário. Meu aniversário foi em janeiro, tá? Vai ver que de lá pra cá ele esqueceu. Aí ele, não, porque eu comprei uma camisola preta pra você. Eu falei, olha, você me deu uma camisola vermelha, não tem nada a ver com preto. Mas ele tava tão convicto que eu tô até agora pensando pra que mulher que esse homem deu essa camisola preta, porque pra mim é que não foi, tá vendo? Existem coisas mais difíceis na vida do que estudar português, tá? É você ter que lidar com um marido que de certo é daltônico ou deu uma camisola para outra. Só existem essas duas opções. Então, vou me concentrar na minha prova, né, gente? Que dá mais futuro do que marido. É complicado. Pensa, camisola preta, de onde que esse homem tirou isso? Eu dormi, obviamente, mal-humoradaço. Então, vamos para a nossa prova da PM, beleza? Então, nós vamos fazer essa prova do CFO de 2020 para a gente ter uma noção do que foi cobrado efetivamente pela Polícia Militar de Minas Gerais. Leia atentamente o texto e em seguida responda as questões propostas. Toda vez que houver uma questão de texto, né, eu vou também trabalhar a tipologia com vocês, já que a gente sabe que isso é bastante cobrado, tá? Perdedor, vencedor. Aqui já existe aqui uma dicotomia, né? Se a gente fosse trabalhar a figura de linguagem, aqui a gente tem uma antítese, um contraste, né? O perdedor cumprimentou o vencedor. Bom, só de olhar para esse pedacinho do texto e observando aqui que existem marcas discursivas como travessão, eu já estou vendo que o texto tem uma natureza narrativa. Então, texto narrativo. Isso aqui também é bem comum, tá? Então, mesmo se não perguntar, a gente vai sempre fazer ao longo do nosso curso. Por quê? Isso vai acabar nos garantindo um treino mais adequado ao que a gente vai encontrar na prova. Então, perguntando ou não, a gente vai lá escrever texto narrativo. O perdedor cumprimentou o vencedor. Apertaram-se as mãos por cima da rede. Depois foram para o vestiário, lado a lado. No vestiário, enquanto tiravam a roupa, o perdedor apontou para a raquete do outro e comentou sorrindo. Também com essa raquete, era uma raquete importada, último tipo, muito melhor do que a do perdedor. O vencedor também sorriu, mas não disse nada.
Começou a descalçar os tênis. O perdedor comentou ainda sorrindo. Também com esses tênis, o vencedor quieto, também sorrindo. Os dois ficaram nus e entraram no chuveiro. O perdedor examinou o vencedor e comentou. Também com esse físico, Jesus, né? Tudo do moço era melhor. O vencedor perdeu a paciência. Olha aqui, disse, você poderia ter um físico igual ao meu se cuidasse. Se perdesse essa barriga, você tem dinheiro, senão não seria sócio deste clube. Pode comprar uma raquete igual a minha e tênis melhores do que os meus. Mas sabe de uma coisa? Não é equipamento que ganha jogo, é a pessoa. É a aplicação, a vontade de vencer, a atitude. E isso vale para a prova de vocês também, tá? Não é professor, material, nada disso. É a pessoa. É a aplicação, a vontade de vencer. Claro que o professor entra como recurso, né? É a raquete, é o tênis, né? Que podem ser usados. E você não tem uma atitude de vencedor. Olha que texto mais legal, né, gente? O texto traz ali uma reflexão muito importante, porque a atitude do perdedor é a atitude da desculpa e a atitude do vencedor é aquele que busca a vitória, inclusive se valendo dos recursos mais adequados. Ou seja, quando você busca um bom professor, quando você busca um material especializado, é isso, é o seu espírito de vencedor falando. Prefere atribuir sua derrota à minha raquete, aos meus tênis, ao meu físico, a tudo menos a você mesmo. Se você parasse de admirar tudo que é meu e mudasse de atitude, você também poderia ser um vencedor, apesar dessa barriga. O perdedor ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse. Também com essa linha de raciocínio, né? Claro que essa última frase é uma ironia, né? É a reflexão, né? Tinha que ter mais uma desculpa. Ou seja, o perdedor, ele tem uma mentalidade de perdedor que ele já está mais habituado a arrumar uma desculpa do que propriamente um método que o faça vitorioso. E isso acontece com as pessoas, gente. Às vezes é mais fácil dar uma explicação do que encontrar uma solução. Então vamos cuidar disso também na vida real, porque faz muita diferença. Explicação não tem é meu marido com uma camisola preta que eu nunca recebi. Isso não tem explicação. E como eu sei que de fato ele não é daltônico, eu estou pensando o que eu vou fazer acerca disso. Porque essa camisola não chegou aqui à minha casa, não. Por enquanto vou beber uma água para me acalmar, né? Questão número 1. Analise as proposições abaixo. Proposições são afirmativas, tá? Então, analise as proposições abaixo sobre o texto. Vencedor, perdedor e assinale a opção correta. O perdedor não consegue enxergar em si as causas de seus fracassos. Então, o perdedor não consegue enxergar em si as causas do seu fracasso, tá certo, né, gente? Ele sempre acha que a culpa é o quê? Do outro. Então, ele acha que é a raquete, ele acha que é o físico, ele acha que é a mentalidade que o outro tem. E ele tá certo nessa questão da mentalidade, né? Do raciocínio. O perdedor também poderia ser um vencedor se perdesse a barriga. Não, o cara ainda fala assim, ó. Apesar da barriga, você poderia ser um vencedor. Quando ele fala apesar, é por causa da mentalidade, é a pessoa não se responsabilizar pelos próprios o quê? Problemas. Ô Flávia, mas ele deveria perder a barriga. Ó, ao trecho do texto, tá? Vou voltar aqui, vou usar um marca-texto verde para você perceber que ele fala que é apesar da barriga. Aqui, ó. Você também poderia ser um vencedor apesar dessa barriga. E ele fala que o que ele teria que fazer para ser um vencedor é mudar de atitude. Ou seja, de não depositar nos outros uma responsabilidade que cabe a ele. O sucesso ou o fracasso, gente, dependem ali de quem está buscando resultado, né? Bom, então, basicamente isso aqui, ó. Logo, a segunda alternativa, ela é muito sedutora, mas ela está errada. Porque não é se perdesse a barriga. Ele fala apesar da barriga. Então, a número 1 está certa e a número 2 está errada. Porque a coesão que tem lá no texto não é de condição, é de concessão. Então, apesar da barriga, ele poderia ser um vencedor. O vencedor manteve a calma, apesar dos comentários injustos do perdedor. Não, até certo momento ele estava calmo, depois ele perdeu a paciência. Então, também é errada.
O vencedor usava tênis melhores do que os do perdedor. Verdadeiro. O perdedor sorria porque estava feliz, mesmo perdendo o jogo. Na verdade, ele sorria de maneira meio que irônica, né? Então, na verdade, ele estava atribuindo a vitória do outro a fatores externos. Então, existia ali um sorriso que era propriamente de ironia, beleza? Então, basicamente, olha aqui, deixa eu voltar aqui. Os dois estavam ali sendo meio corteses, né? Sorrindo, esse sorriso era um pouco irônico, mostrando que o movimento da vitória era externo ao próprio vencedor. E, na verdade, o que ele quis mostrar é que não é isso, né? Que o movimento de vitória está concentrado que em quem vence, no propósito, né? Igual a sua aprovação. Então, o vencedor usava tênis melhores do que os do perdedor, certo? O perdedor sorria porque estava feliz? Não, na verdade era uma ironia, né? Então, somente os itens 2 e 3 estão corretos. Errado. Somente os itens 1 e 4 e 5. Errado. Todos estão corretos. Errado. Somente os itens 1 e 4 estão corretos. Letra D, de devo estudar para o próximo concurso que eu fizer, beleza? Então, nesse caso aqui, é essa que é a ideia. Então, a gente tem que... É D de devo estudar. D de Deus ajuda menino que senta e estuda, não é milagre não, né, gente? Então, basicamente, essa que é a lógica. Assinale a única opção correta, utilizando a ironia e o humor. Então, ó, aqui já mostra que esse recurso aparecia no texto, né? O autor do texto, perdedor, vencedor, promove uma reflexão em relação a... Essa reflexão que ele está pedindo é o tema central do texto. É um texto motivacional, vocês conseguem perceber? Então, esse tema central está ligado na atitude. O que faz um vencedor e um perdedor é atitude, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente tem que trabalhar a atitude, ok? Aí eu tenho assim, ó, a identificar as falhas pessoais, tratá-las e seguir adiante. Então, nesse caso, a reflexão do texto traz isso, né? Uma atitude de identificar as falhas, porque a pessoa poderia comprar um tênis melhor, poderia fazer algo diferente, tratar e seguir adiante. Essa é boa. Ah, mas eu tenho que olhar todas as outras. É sempre o melhor caminho, beleza? Então, nesse caso aqui, eu tenho assim, ó, a descobrir os pontos fortes da eficiência e eficácia pessoal dos perdedores. Na verdade, a gente tem que descobrir os pontos fortes, né, dos vencedores. Então, descobrir os pontos fortes da eficiência e eficácia dos vencedores. Então, essa alternativa, ela contradiz o texto. Perfeito? Então, essa daqui contradiz, porque a gente tem que descobrir quais são os pontos fortes das pessoas que vencem na vida, ok? A capacidade para ouvir ironias e conseguir sorrir, sem perder a paciência. Não dá para ser essa daqui, ó, porque ele em algum momento perde a paciência. Então, em algum momento, a gente vai justificando, né? Então, em algum momento, o vencedor perdeu o quê? A paciência. Então, essa já é a reflexão do texto também, né? De que a pessoa vai observando o movimento. A demonstração de rivalidade entre perdedor e vencedor. Na verdade, não existe esse espírito de rivalidade no texto, né? Bom, então, dentre as alternativas, beleza? Temos como resposta adequada letra A, de amanhã vou estudar português o dia todo e eu estarei aqui com vocês, tá? Para estudar muito, 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 beleza? Então, essa que é a nossa pegada. Estudo, educação. Então, nesse caso aqui, a identificar as falhas pessoais, tratá-las e seguir adiante. O tema central é essa ideia de atitude, de que se você é um vencedor ou um perdedor, né, a diferença está na sua atitude, está em como você se comporta, né, dentro do
universo. E eu achei esse texto, gente, extremamente inspirador, porque eu acredito muito nisso. A diferença entre o certo e errado, entre o que eu faço e o que eu não faço, entre o que eu quero e o que eu não quero, e o êxito que a gente tem nas empreitadas é uma só, atitude. Bom, aí eu tô lá na questão número 3. Considerando o texto vencedor, perdedor, em qual opção a expressão entre parênteses não poderia substituir a palavra destacada no fragmento do texto, porque não preservaria o sentido original? Então, o nosso caso aqui é uma questão de vocabulário, né? Então, nas questões de vocabulário, eu estou sempre pensando em qual é o melhor sentido para a palavra, né? E o melhor sentido para a palavra, eu estou considerando o contexto. Então, eu tenho que saber o que é a vocação? Bom, seria ótimo, mas se não souber, existe a possibilidade de você acertar a questão mesmo sem saber. Como? Eu vou olhar o contexto. Então, nessas questões, ou fazer por eliminação, né? Às vezes a gente olha assim, por eliminação, eu consigo fazer, beleza? Então, eu tenho lá assim, vamos pensar assim, essa palavra provavelmente você desconhece, né? E é uma palavra dentro do ambiente jurídico, então, às vezes, né, o aluno poderia saber exatamente por causa disso. É um chamamento de causa, né? Também com essa linha de raciocínio, essa direção de raciocínio, aqui tá certo, né? Linha de raciocínio, direção de raciocínio. Então, aqui dava para fazer. E você não tem uma atitude de vencedor, um comportamento de o quê? Vencedor. O perdedor examinou o vencedor e comentou. Então, estudou. Eu acho que essa questão aqui, dava para fazer também por eliminação. Então, quando eu penso na palavra avocação, eu estou pensando avocar os autos, né? Avocação no sentido de gerar causa, chamamento de causa. Então, causa em curso, em juízo, né? Chamamento de uma ação, gerar algo. E não é a aplicação, a vontade de vencer, porque a aplicação aqui é no sentido de determinação. Nesse sentido aqui, né? Bom, então, nesse caso, todas estão corretas, à exceção da letra A, que traz ali outro sentido. E como a gente já falou, são comuns as questões na prova de vocabulário, beleza? Aí vamos para a questão de número 4. Assinale a alternativa correta, considerando os fragmentos do texto perdedor, vencedor, abaixo apresentados. A palavra também, nos 4 fragmentos, é classificada como. Então, estou avaliando a palavra também, né, dentro do contexto discursivo. Qual que é a função dela? Então, aqui existem algumas classes e eu vou avaliar essas noções de classes, tá? Então, eu tenho também com essa raquete, também com esses tênis, também com esse físico, também com essa linha de raciocínio. Não é conjunção, porque o papel de uma conjunção é unir orações. Então, conjunção une orações. Na aula de amanhã, a gente vai estudar o que é uma palavra de sentido denotativo, tá? Ou nas próximas aulas, tá bem próximo. Então, conjunção une orações. O exprime e inclusão tá certo, em todas estava isso, não dava para eliminar. Então, a questão era de classe. Adjetivo qualifica substantivo, que não está acontecendo ali também. Então, qualifica, né, um termo de natureza substantiva. Linguagem conotativa é sentido figurado, que não está acontecendo aqui. Denotativa, palavra empregada em sentido que real, próprio. Também dá uma ideia de inclusão, no contexto ele está com sentido próprio, essa é a alternativa adequada. Então, eu tenho uma palavra com sentido denotativo, ou seja, exprimindo o sentido próprio dentro do texto, né? No caso, ela exprime ideia de inclusão. Então, qual é esse sentido? Inclusivo. E era uma questão de classes gramaticais, né? Assinale a única opção correta.
e você não tem uma atitude de vencedor, essa questão é bem legal. Atitude é um nome, mais especificamente é um substantivo abstrato. De vencedor está ligado ao termo atitude, mas não pode ser objeto indireto, porque objeto indireto completa verbo, né? Também não pode ser adjunto adverbial, porque está ligado ao nome. Sobraram essas duas opções. Complemento nominal, quando se refere a substantivo abstrato, tem natureza passiva. Adjunto adnominal, quando se refere a substantivo abstrato, tem natureza ativa. Geralmente as frases são tiradas do texto, né? E quando é concreto, só pode ser adjunto adnominal. Então, eu preciso avaliar se esse termo tem natureza ativa ou natureza passiva. Atitude de vencedor. O vencedor tem atitude, né? Logo, o vencedor é o quê? Agente. Ele pratica a ação. Então, o vencedor tem atitude, ele é agente. A de agente, A de adjunto, adnominal. P de paciente, P de complemento nominal. É o melhor que dá para fazer, né? Passivo, complemento nominal. Então, nossa resposta, letra B, adjunto adnominal, porque o termo tem uma natureza, o quê? Agente. Então, complemento e adjunto, quando se referem a substantivos abstratos, eles vão ter comportamentos diferentes. E aí a gente pode trabalhar esses comportamentos aqui numa revisãozinha. Então, eu tenho complemento nominal versus adjunto, o quê? Adnominal. Primeira coisa que eu sei é o seguinte, o complemento nominal é obrigatoriamente preposicionado. Então, primeira coisa que eu sei é que ele é obrigatoriamente preposicionado. O que mais que eu sei? Complemento nominal completa substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Quando se refere a substantivo abstrato, que é o nosso ponto de dúvida, né? Quando se refere a substantivo abstrato, tem natureza passiva. Então, P de paciente, P de complemento nominal. Claro que é o melhor que deu para fazer aqui em termos de mnemônico, né? Então, vamos exemplificar todas essas questões aí. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Amor à mãe. Aí eu estou representando aqui o substantivo abstrato, que é amor. A mãe está sendo amada, então ela é paciente. P de paciente, P de complemento nominal. Beleza? Agora eu vou completar adjetivo. Sou favorável a uma educação de qualidade. Super sou. Quem é favorável a. Então, aqui, ó, a uma educação de qualidade, esse termo todo aqui, ele está completando o adjetivo favorável. Portanto, funciona como complemento nominal. A preposição está aqui também. Isso tudo a gente vai estudar mais detalhadamente no nosso curso, tá? Bom, aí eu ainda posso exemplificar com um advérbio, né? Morava, perto é um advérbio, né, gente? Então, esse termo aqui, ó, de casa, perto de, tá completando o perto. Nesse caso aqui, perto é advérbio, esse termo só pode ser complemento nominal, tá preposicionado. Então, ó, é obrigatoriamente preposicionado. Quando se refere a substantivo abstrato, é paciente. Não tem que olhar isso para adjetivo e advérbio. Para adjetivo e advérbio, basta aparecer aqui adjetivo e o quê? Advérbio. Bom, na outra ponta, eu tenho adjunto adnominal. O que acontece com o nosso adjunto adnominal? Pode ser preposicionado, não é obrigatoriamente. O que mais que eu sei sobre ele? Completa
colocar completa não, porque não é complemento. Refere-se. Refere-se a substantivo abstrato ou a substantivo que concreto. Então, eu preciso avaliar. Se for concreto, eu já sei que é adjunta de nominal, porque concreto nem apareceu aqui, ó. Se for abstrato, é que é o meu problema, porque quando é abstrato, eu tenho nos dois, ó. Ah, quando é abstrato, tem uma natureza paciente ou agente. Agente, né? Aqui é paciente, esse é agente. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. A casa de Pedro é bonita. O termo está preposicionado aqui, ó, de Pedro, mas está se referindo a um substantivo concreto. Concreto nem entra aqui, ó, é abstrato, adjetivo e advérbio. Então, se for concreto, eu já sei que é adjunto adnominal. Agora, eu vou falar assim, ó, amor de mãe é fundamental. É importante, de pai também, né, gente? Amor é fundamental, né? Amor de mãe. A mãe ama ou está sendo amada? Nesse caso, a mãe ama, ela é agente. Então, eu tenho um substantivo abstrato, ad agente, ad adjunto, ad nominal. Esse termo, como é agente, né, ele pratica a ação, ele funciona como adjunta de nominal. Agente, adjunta de nominal, se você lembrar da letrinha A. Paciente, complemento nominal. Aí, quando é que eu tenho que olhar se é agente ou paciente? Só quando se referir a substantivo abstrato. Tem menino que acha que está em dúvida a vida inteira. Não é verdade, tá? Sua dúvida só aparece quando se tratar de substantivo abstrato. Nos demais casos, você já tem a resposta. Concreto é adjunto, adjetivo ou advérbio, complemento nominal. E se for substantivo abstrato, que é o que caiu na sua prova, efetivamente, aí você precisa olhar se o termo é agente ou paciente, né? Essa questão aqui foi uma questão mais técnica da prova. Então, aqui, ó, assinale a única opção correta. E você não tem uma atitude de vencedor. De vencedor está se referindo à palavra atitude. Atitude é um substantivo abstrato. O termo é agente. Porque o vencedor tem atitude. O vencedor pratica a ação de ter o quê? Atitude. Como eu tenho um termo agente, né? Ad agente, ad adjunto, o quê? Ad nominal, beleza? Então, vencedor tem uma atitude. E aqui, nossa telinha, fazendo um resumo entre complemento nominal e adjunto, o quê? Adnominal. Bom, então, essas 5 questões aqui já nos permitem ter, né, essas 5 questões fazem, assim, com que a gente possa ter uma noção da prova da PM, entender o que vai ser cobrado na prova e nas próximas aulas aí a gente vai trabalhar esses conteúdos todos, seguidos de questões, para que você possa realmente ter êxito aí no seu concurso, beleza? E aí vou tirar as dúvidas de quem está acompanhando a aula no ao vivo. Nara está perguntando aqui, seguinte, Flávia, cerca de e acerca de são expressões sinônimas? Não, são expressões que podem ter o mesmo significado, mas não posso dizer que elas sejam sinônimas, porque depende do contexto. Olha o que acontece. Acerca de pode ser separado com H e junto. E o cerca de não tem uma preposição introduzindo. Então, vamos supor, sujeito não pode ser preposicionado, né? Logo, se eu usar essa expressão no sujeito, não vai aparecer a preposição a. Cerca de 10 pessoas foram à minha casa. Cerca de, sem o a antes, beleza? Agora, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Minha casa fica a cerca de 10 quilômetros daqui. Fica a aproximadamente. Esse a que você está vendo é uma preposição. Então, para ele aparecer, alguém dentro da estrutura discursiva tem que pedir essa preposição. Referiu-se a cerca de 10 alunos. Ele precisa aparecer. Agora, comprei cerca de 10 livros. Como comprar é um verbo transitivo direto, eu não tenho essa preposição a também.
Então, são expressões que podem ter o mesmo significado, né, a depender do uso na frase, mas elas vão ter contextos sintáticos diferentes, porque acerca tem uma regência a e vai ser usado em contextos preposicionados, como objeto indireto, uma adjunta adverbial, e cerca de vai ser usado sem preposição em contextos em que a preposição não for necessária. Só que você tem acerca de junto com valor de sobre, por isso que eu falei sinônimas, porque acerca com tudo junto tem valor de sobre e não é a mesma coisa de cerca de, que quer dizer aproximadamente. Então, falavam acerca do tema, falavam sobre o tema. E eu ainda posso ter uma ideia de tempo aproximado, nesse caso é A com H. Por exemplo, aqui, ó, há cerca de 2 meses ele vem trabalhando no projeto. Faz aproximadamente 2 meses que ele vem trabalhando no projeto. Então, há aproximadamente 2 meses ele vem trabalhando no projeto. Então, esse cerca aí no sentido de aproximadamente, beleza? Então, gente, esse era o contexto que a gente tinha para trabalhar hoje e nós terminamos aqui. E amanhã a gente volta para trabalhar mais questões da PM e outros conteúdos gramaticais revisionais que vão cair na sua prova, beleza? Então era isso.